Vamos iniciar a correção das atividades complementares do Plano de Estudos Tutorados, volume 4, semana 1. Atividade 1. Para visitar o Parque Nacional de Iguaçu, a tarifa paga pelos turistas, que custa R$ 6,00, vai ficar R$ 1,80 mais cara. Também serão cobrados R$ 3,00 no estacionamento. Sabendo que a arrecadação A é função do número de turistas T, qual a sentença que melhor traduz esta função? Bom, se a tarifa era R$ 6,00 e aumentaram R$ 1,80, essa tarifa vai para R$ 7,80 e cada turista pagará essa tarifa. Então, se o turista é T, eu vou ter que multiplicar R$ 1,80 por T. E além disso, ainda vai se pagar uma taxa de R$ 3,00 pelo estacionamento. Então, a sentença que melhor traduz essa função é a que aparece na alternativa C. Atividade 2. Uma função do primeiro grau tem como gráfico uma reta, uma curva, uma parábola ou uma hipérbole. Então, nós já vimos que o gráfico da função de primeiro grau, ele gera sempre uma reta. Atividade 3. Dadas as funções f de x igual a 2x mais 5 e g de x igual a menos x mais 2, é correto afirmar que... Bom, nós sabemos que a função ela é crescente quando o coeficiente a ele é maior que zero, ele é um número positivo. E ela é decrescente quando a for negativo, ou seja, menor que zero. Em f de x, o a vale 2, ele é um número positivo, ele é maior que zero. Então, f de x é uma função crescente. Em g de x, o a vale menos 1, ele é menor que zero. Então, em g de x, eu tenho uma função decrescente. Resposta correta, alternativa B. Atividade 4. Entre as funções abaixo, qual é decrescente? Nós já vimos anteriormente que a função é decrescente quando o coeficiente a for menor que zero. Em y igual a 8x mais 3, o a vale 8. 8 é maior que zero, então esta é uma função crescente. Na letra B, nós temos y igual a x mais 8. O a vale 1. 1 é maior que zero. Então, aí também nós temos uma função crescente. Na letra C, nós temos y igual a 4x menos 7. Então, o a vale 4. Nesse caso, ele é positivo, ele é maior que zero. Então, nós temos aí uma função crescente. Na letra D, nós temos y igual a 12 menos 5x. Nesse caso, o a ele é negativo, ele vale menos 5. Então, ele é menor que zero. Então, a única função decrescente é a que aparece na alternativa D. Atividade 5. Entre as funções abaixo, qual não representa uma função afim? Nós sabemos que a função afim é aquela função gerada a partir de uma equação de primeiro grau. Então, a única função que nós temos entre as alternativas abaixo, que não representa uma equação de primeiro grau, é a que está presente na alternativa C. Nós temos aí x ao quadrado menos 3. Esta é uma equação do segundo grau. Então, esta função não é uma função afim. Atividade 6. Todas as alternativas estão corretas, exceto
Então, na letra A, fala-se que todas as funções cujo coeficiente b for maior que zero é crescente. Verdade ou falso? Errado. Quando eu vou analisar se uma função é crescente ou não, eu vou analisar o quê? O coeficiente a dessa função. Em toda função afim crescente, o coeficiente a é maior que zero. Verdade ou falso? Verdade, né? Se o a ele é maior que zero, nós temos uma função crescente. A função afim tem a e b reais e a diferente de zero. Verdade ou falso? Verdade, né? E a função afim decrescente tem coeficiente b menor que zero. Também correto. Tem coeficiente a menor que zero. Também correto. Então, a única alternativa errada é a alternativa A. Porque quando nós vamos analisar se a função é crescente ou decrescente, nós analisamos o coeficiente A e não o coeficiente B. Atividade 7. A confecção de calças Veste Bem produz um número Y de calças por mês, em função do número X de funcionários, de acordo com a lei. Y é igual a 100 vezes raiz quadrada de X. Para a produção de calças, esta confecção conta com 225 funcionários. Qual é a produção mensal de calças na confecção Veste Bem? Bom, então se eu tenho 225 funcionários, na lei y é igual a 100 vezes raiz quadrada de x, nós vamos substituir o x por 225. Raiz quadrada de 225, 15. 15 vezes 100 é igual a 1.500. Então, a produção mensal é de 1.500 calças. Resposta correta, alternativa C. Atividade 8. As figuras seguintes mostram azulejos pretos X e azulejos brancos Y, com a relação que segue na tabela abaixo. Qual a fórmula que relaciona Y com X? Então, vamos primeiro observar os azulejos. Na primeira figura, nós temos um azulejo preto e 5 brancos. Na letra C, 2 azulejos pretos e 6 brancos. Na terceira figura, 3 azulejos pretos e 7 brancos, como representados na tabela, né? Na última alternativa, 4 azulejos pretos, 8 azulejos brancos, corrigindo. Então, sempre, né, eu vou pegar o X mais 4 unidades. 1 mais 4, 5. 2 mais 4, 6. 3 mais 4, 7. Corrigindo aí a última célula aí da coluna X. 4 mais 4, 8. Então, resposta correta, alternativa C. Atividade 9. O gráfico abaixo mostra o salário mensal dos vendedores de aparelhos eletrônicos, em função da quantidade vendida. A produção, a função que relaciona o salário Y e a quantidade vendida X, é dada por... Nós podemos observar no gráfico que o salário inicial é R$500 e quando se faz 2 vendas, recebe-se R$80 a mais. Então, se por 2 vendas eu recebo R$80, por uma venda eu vou receber 40. Então, a função que relaciona o salário com a quantidade vendida vai ser igual a quê? A R$500 fixos mais R$40 por peça vendida. Então, resposta correta, alternativa B. Atividade 10.
Considere que a tarifa de táxi em reais para um percurso de X quilômetros seja calculada pela seguinte fórmula: R$ 3,20, que é uma parte fixa, mais R$ 1,70 por quilômetros rodados. Então, o preço que se paga por um percurso de 15 quilômetros é... Então, nós vamos copiar a equação. No lugar de X, nós vamos substituir por R$ 1 por 15 quilômetros. R$ 1,70 vezes 15, 25,5. 25,5 mais 3,2, 28,7. Então, o valor pago será R$ 28,70. Atividade 11. As figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete. Mantendo essa disposição, a expressão algébrica que representa o número de pontos n, em função da ordem n igual a 1, 2, 3, e. Então, nós podemos observar na figura que eu tenho sempre um pontinho na parte inferior. E acima dele, nós temos sempre uma parte que representa quadrado. Na primeira figura eu tenho um pontinho, na segunda eu tenho 4, na terceira eu tenho 9, na quarta eu tenho 16 e assim por diante. Então, essa parte representa o quê? Números quadrados perfeitos, que são números que têm raiz quadrada exata. Então, na figura 1, eu tenho o quê? Um pontinho mais um, que vai dar 2. Na figura 2, 4 pontinhos. O que é 4? É 2 ao quadrado mais 1. Na terceira eu tenho 9. O que é 9? É 3 ao quadrado mais 1. Na quarta eu tenho 16, que é 4 ao quadrado mais 1. Então, assim, a expressão que representa esta função é n ao quadrado mais 1. Atividade 12. Uma caixa d'água tem capacidade para 1.000 litros. Quando ela está com 200 litros, uma torneira dispara despejando 25 litros de água por minuto. A fórmula matemática que relaciona a quantidade de águas na caixa em litros em função do tempo x em minutos é. Então, ela já tem 200 litros. Esses 200 é uma parte fixa. Vai entrar nessa caixa 25 litros por minuto. Então, em cada minuto, 25 litros. Então, 25x mais 200, que é a parte fixa. Resposta correta, alternativa A. Atividade 13. Os vértices do triângulo representado no plano abaixo são... Então, nós temos um plano cartesiano, onde estão representados os pontos A, na parte superior aí, né? O ponto B, na parte inferior e à esquerda do plano cartesiano, e o C, que está aí no primeiro quadrante. Quais são as coordenadas desse ponto? O ponto A, ele liga quem? O -2 do eixo X ao 5 do eixo Y. O ponto B, ele liga o -3 do eixo X ao 1 do eixo Y. E o ponto C, ele liga o 3 do eixo X ao 4 do eixo Y. Então, resposta correta, alternativa A. Alternativa D, né? Troquei a letrinha aí. Atividade 14. Paulo é o dono de uma fábrica de móveis. Para calcular o preço V de vendas de cada móvel que fabrica, ele usa a seguinte fórmula: V é igual a 1,50 C mais 10, sendo C o preço de custo desses móveis em reais. Considere C igual a 100. Então, Paulo vende esse móvel por... Então, se C é o preço de custo e quer saber o valor de venda desse móvel, 1,50 vezes 100 mais 10.
1,5 vezes 100, 150. 150 mais 10, 160. Então, Paulo deverá vender esse imóvel por R$ 160. Acabamos a correção das atividades complementares da semana 1. Faça a devolutiva através do formulário. Acesse o Classroom, nele está disponível formulário e vídeos de correção. Lembre-se, sua carga horária depende da devolutiva das atividades.